Olá a todos! Hoje eu vou dar início a uma playlist aqui, que é o principal motivo pela criação desse canal, que é falar do formato real da Terra, de todo o engano que envolve o heliocentrismo e todo o paganismo e satanismo que está embutido nessa teoria furada. Eu vou iniciar falando aqui um pouco da minha experiência, eu acho que é interessante, né? Então, em 2001, quando eu entrei na universidade, eu já conhecia o modelo geocêntrico de Ptolomeu. Mas, assim como a maioria dos ignorantes, eu ridicularizava esse tema, até mesmo por não entendê-lo. Mas isso mudou em algum momento. E em 2015, final de 2015 para começo de 2016, foi quando eu comecei a falar desse tema, porque eu já tinha começado uma pesquisa nesse sentido. E o interessante é que a maioria das pessoas tendem a ridicularizar você, querem ridicularizar suas ideias, mas na verdade essas pessoas são todos uns ignorantes, assim como eu era, então é aquela coisa de você não saber nada de um assunto e querer dar pitaco sobre ele. Eu tenho bastante conteúdo técnico, científico, então é muito fácil para mim defender essa ideia, porque eu conheço tanto o modelo falso heliocêntrico quanto o modelo verdadeiro, geocêntrico. Então eu sei bastante sobre os dois. E provavelmente algumas pessoas que vão ver esse vídeo vão dizer: "Ah, esse cara é doido", mas aí eu vou fazer uma pergunta para essas pessoas. Você sabe alguma coisa sobre os parâmetros de curvatura da Terra? Você conhece os dados técnicos, equação da circunferência, sabe encontrar o raio, o volume de uma esfera? Engraçado, a maioria das pessoas não sabe nada sobre esse tipo de coisa e quer me chamar de louco. Então eu recomendo aí que as pessoas que não acreditem no que eu vou dizer aqui, que elas façam uma pesquisa. Elas vão fazer um estudo mais sério e aí elas vão descobrir a mesma coisa que eu, porque qualquer pessoa que tem bom senso, com certeza vai chegar à mesma conclusão que eu. Vou começar falando aqui dos movimentos, distâncias que propõem pra gente aí de forma hipotética, né? Nunca comprovado. Eles dizem para você que a Terra gira a 1.666 km por hora, inclinada num eixo de 23,4 graus em relação ao eixo do Sol. Que a Terra revolve o Sol a 107 mil km por hora, estando o Sol a 150 milhões de quilômetros da Terra. Todo o sistema solar é arrastado magicamente pela gravidade do Sol, né, no vácuo infinito aí, entre 840 e 900 mil quilômetros por hora, eles não têm certeza. A gente tem que lembrar que toda a Via Láctea é arrastada aí no vácuo a cerca de 2,5 milhões de quilômetros. São velocidades e distâncias absurdas, tudo é muito grande, difícil de comprovar. Tem ainda dois movimentos que eu quero falar. Um é a declinação, que é a ideia bruta, seria se você tem o Sol parado, a Terra subindo e descendo em relação a ele, mantendo esse eixo de inclinação. E a precessão, que esse é um pouquinho mais complicado de falar, então depois pesquisem só esses quatro movimentos e saiba que quando você reúne os quatro, mais aqueles outros que eu já falei, seria impossível a estrela polar norte se manter sempre no mesmo lugar, né? A estrela polar norte é utilizada por povos antigos para se orientar em relação ao norte, que inclusive é o único polo magnético da Terra. E a gente vai falar disso mais na frente também. Uma outra coisa interessante de se falar é a respeito da unidade de medida ano-luz. Muita gente não sabe, né? Pensa que é uma unidade de medida de tempo, porque tem a palavra ano, mas ela é uma unidade de medida de distância. E a gente vai chegar aqui, vou mostrar para vocês como é que chega na distância de um ano-luz, para que vocês entendam como é que vocês vão fazer o cálculo. Então a primeira coisa é transformar um ano, ou seja, 365 dias, em segundos.
A gente sabe que 1 minuto tem 60 segundos, 1 hora tem 60 minutos, um dia tem 24 horas e o ano tem 365 dias. Então, para chegar no ano-luz, a gente tem que transformar tudo isso em segundo e depois multiplicar pela suposta velocidade da luz, que seria 300 mil quilômetros por segundo. E aí depois corta segundo com segundo, vai ficar só o quilômetros. Se você fizer isso, vai chegar num número aqui, ó. Tem tudinho aqui, ó, feito devagarinho aqui, ó. Minuto 60, hora 60, dia 24, ano, velocidade da luz 300 mil. Vai fazer isso aqui, ó. Multiplicar isso aqui, você vai chegar, se tiver numa calculadora científica, nisso aqui. Se você tiver numa calculadora maior, você vai chegar nisso aqui, ó. Então é 1000, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quintilhão. Esse número aqui é 946 quintilhões e 80 quatrilhões. Imagina. Número que a gente nem usa na nossa vida real, só se a gente fosse contar, sei lá, as folhas das árvores de uma floresta, ou contar as areias, grãos de areia do deserto. Aí a gente ia ter algum tipo de aplicação para esse número. Mas fora isso, não dá para fazer nada com ele. Uma outra coisa que quase ninguém conhece são as dimensões da Terra-bola. Então eu vou falar um pouquinho sobre elas aqui. Eles vão dizer para vocês que a Terra tem um raio, vou falar sempre valor aproximado, tá? 6.000 e poucos quilômetros, tem um diâmetro de 12.000 e poucos quilômetros, e isso perfaz uma esfera com a circunferência de 40.000 quilômetros aproximadamente. Só que isso nunca é confirmado em lugar nenhum, sabe? Existe uma relação matemática da esfera, que são os parâmetros de curvatura. Isso vai ter relação direta com esses 3 primeiros dados que eu falei, né? Raio, diâmetro e circunferência. E com isso você pode trabalhar um ou outro dado para chegar no outro, como na regra de 3 ou em outras áreas, outros ramos, né? Nas fórmulas de substituição. Uma coisa interessante é que ninguém sabe nada sobre os parâmetros de curvatura de uma esfera e acredita cegamente que vive numa bola. Eu vou desmistificar algumas coisas aqui e, novamente, quem quiser confirmar é só procurar. Entre os parâmetros de curvatura da Terra, e é interessante porque quando você estuda no Brasil, a gente usa o SI, que é o Sistema Internacional de Unidade de Medida. Mas quando você vai ver os parâmetros de curvatura da Terra, toda vez eles estão no sistema americano, né? Lidando com polegada, com milha. E eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Então, se você for ler sobre os parâmetros de curvatura da Terra, eles vão dizer que para cada 1 milha quadrada, você tem 8 polegadas de queda ou curvatura, aumentando com o quadrado da distância. Aí você teria um negócio mais ou menos assim, né? 1 milha por 1 milha, 1.600 por 1.600, você teria ali na bissetriz 2.300 e poucos metros, com 20 centímetros de queda ou curvatura, e aumentando com o quadrado da distância, você teria um negócio assim, né? Só colocando 1 milha de cada lado ali, né? Mais 1.600, os 2.000 na bissetriz, e a cada lance desse você teria uma queda de 20 centímetros. Aumentando com o quadrado da distância seria essa ideia. Só que você não encontra isso em lugar nenhum do mundo. Eu desafio qualquer agrimensor, qualquer topógrafo, qualquer um desses, de que isso simplesmente não existe. E a gente vai verificar isso. Então essa bissetriz, essa linear com a cada 20 centímetros de queda, ela, se continuasse, ela chegaria naqueles 40.000 quilômetros de circunferência e fecharia o círculo ali no fundo dela, né? Então a ideia seria essa. Só que, como eu falei, você não encontra isso em campo, em lugar nenhum. Se você vive numa bola que não tem curvatura, como pode ser uma bola?
Como você pode viver numa esfera que gira a velocidade supersônica e você não sente nada? Eles querem que você acredite na teoria de Coriolis, que diz que toda a atmosfera gira junto com a massa sólida, mas isso é... Tenta fazer um experimento que comprova isso. Entendeu? Coisas que não se provam em lugar nenhum. Eu vou fechar esse tema aqui, esse vídeo de hoje, para não ficar muito longo, falando sobre o paganismo embutido no heliocentrismo. Você vê o número, a velocidade da Terra, 1666, aparece esse número 666. Se você pega o ângulo de inclinação, 23,4 graus, você divide os 4 quadrantes meridionais, norte, sul, leste, oeste, cada quadrante desse tem 90 graus. Se você pega 90 menos 23,4, vai dar 66,6. Alguns vão dizer que é coincidência e tal. Eu prefiro acreditar, na verdade, que tudo isso é induzido na tentativa de fazer todas as pessoas que acreditam no heliocentrismo a ter uma espécie de paganismo velado, uma adoração velada ao Sol. E eu conheço muitos caras que brigam pelo heliocentrismo. Muitos deles entendem bem pouco dele e não consideram as falhas dele. Porque é só quando você olha para as falhas que você consegue perceber a farsa. Tudo é só teórico e hipotético, meus amigos. Isso tudo é parte de um engano muito maior. Um grande abraço a todo mundo. Que a paz do Criador, Yahweh Tsebaot, esteja com todos vocês. Que Ele os proteja e esclareça sobre esse mundo de engano.